começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos de quem compra produtos e serviços pela internet. O artigo 5º determina que é dever do Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre as garantias desta relação de consumo no mundo virtual, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz Héctor Valverde. Ele é presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, e faz parte da comissão de especialistas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Já bem-vindo, doutor Héctor. Esse tipo de comércio tem crescido muito? Cresceu muito nos últimos anos. Hoje representa boa parte do comércio estabelecido entre o fornecedor e o consumidor final, o destinatário de produtos e serviços, essa aquisição pela internet. Então, hoje é uma parcela significativa da economia e também, consequentemente, dos problemas jurídicos que envolvem essas relações de consumo. E também está aqui conosco o advogado Paulo Roque Cury. Ele é mestre em Direito Privado pela Universidade de Lisboa e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, além de jornalista. Já bem-vindo, doutor Paulo Roque. O consumidor fica mais sensível mesmo, ele fica mais vulnerável quando compra pelo comércio virtual? Não resta dúvida que é uma contratação que deixa o consumidor muito vulnerável. A exposição dele é muito grande e ele acaba, quando há problemas, ele acaba no prejuízo. Então, a União Europeia já resolveu esse problema. Deu uma legislação específica para proteger o consumidor no comércio eletrônico. Nós, no Brasil, ainda não temos isso. Precisa avançar mais. Precisa avançar. E quem não é atraído por uma boa oferta? Em busca de melhores preços, os consumidores recorrem cada vez mais a sites de compras coletivas. Mas é preciso tomar cuidado para não cair em golpes, já que o número de queixas contra empresas que administram esse tipo de site também é cada vez maior. São problemas como descumprimento de contratos, cobranças indevidas e até a não entrega de produtos. Só no Distrito Federal, em 2011, foram mais de 1.000 reclamações. Comprar pela internet já faz parte da rotina de muitos consumidores. O que está na moda são os sites de compras coletivas. Só no Brasil existem mais de 1.000. As ofertas variam entre alimentos, eletrônicos, viagens, livros e até ingressos para peças de teatro e cinema. Carla é adepta a esse tipo de compra. Mais uma vez, ela não recebeu o produto que comprou porque a loja faliu. Ela só ficou sabendo porque o site mandou um e-mail ressarcindo o prejuízo. Eles também foram pegos de surpresa. Então, eles estavam enviando aquele e-mail para se desculpar e avisar que eles iriam devolver o dinheiro. E, além da devolução integral do dinheiro, no caso daqueles 2 cupons, eles estariam oferecendo um bônus de R$100 pelos transtornos causados. Rafael é dono de um site de compras coletivas. Ele está no ramo há pouco mais de um ano. Precavido, ele faz uma triagem para selecionar as empresas que pretendem anunciar no site dele. Primeiro a gente busca saber a credibilidade da empresa, né? Se é uma empresa que já tem um nome, já tem referência. A gente faz uma pesquisa também de CNPJ, saber se existem reclamações, pendências dela. Pelo menos uma triagem para saber o que a gente está oferecendo. A gente é um portal de divulgação. E os clientes eles enxergam como a importância que é do site estar oferecendo. O site ele tem que ter responsabilidade sobre o que está oferecendo. Para o diretor-geral do PROCON no Distrito Federal, o consumidor tem que se prevenir antes de fechar a compra pelo site. Verificando através do CNPJ da empresa se ela realmente existe. E ainda imprimir passo a passo toda a negociação que ele for tendo com essa empresa. Por quê? Isso vai gerar documentos comprobatórios da sua relação de consumo. Havendo um conflito, ele deve recorrer ao PROCON. Doutor Paulo Roque, como é que fica em casos como esse? Até onde vai a responsabilidade da empresa? Ela tem sempre que indenizar, como no caso da Carla? A Justiça tem avançado muito sobre isso e a Justiça tem responsabilizado esse que, em tese, só administra o portal. Porque, como foi colocado na reportagem, o próprio administrador do portal coloca, ele procura checar antes a idoneidade das empresas, se elas têm contra elas reclamações. Então, de certa maneira, ele está dizendo para o consumidor, essas aqui são empresas sérias. Ele está avalizando. Ele está avalizando, ele está garantindo aquelas empresas. Se dá algum problema,
como houve no caso da consumidora, que a empresa não faliu, o que fez o site? O site foi e reembolsou o valor que ela havia pago. Isso é uma conduta séria, é assim mesmo que tem que ser, não está fazendo favor nenhum, é apenas as regras funcionando dentro da boa-fé. O que é a boa-fé? A honestidade, a transparência. Então, mas esses são casos bem-sucedidos, mas há muitos casos mal-sucedidos, onde o consumidor pagou e não recebeu. E ele não tem para quem reclamar. Ele não consegue mandar sequer uma correspondência ao site, que às vezes há site que você não tem nenhum endereço para comunicar com o consumidor, você tem apenas um endereço eletrônico. Então o consumidor ele fica exposto, e exposto com o bolso vazio, porque no mais das vezes ele já antecipou. Eu tenho defendido que o Brasil, para regular a contratação eletrônica, que os últimos números que eu tive acesso, parece que no ano passado o Brasil chegou a 20 bilhões no comércio eletrônico e tende a crescer muito mais. O Brasil apenas está engateando no comércio eletrônico. A sexta economia do mundo apenas está engateando. Nós vamos crescer muito mais. Por isso que a regulamentação é necessária, é urgente. Então, eu tenho defendido o quê? Eu tenho defendido que nesse tipo de contratação, como grande prejuízo, quando o principal problema é a não entrega do produto, ou produto defeituoso, que o consumidor haja uma regulamentação impedindo que ele pague à vista, que ele pague antecipado. Então, no mais, poderia haver apenas o pagamento de um sinal via cartão de crédito e a outra parcela contra a entrega da mercadoria. Então, com isso, você eliminaria boa parte dos problemas que esses consumidores têm enfrentados. Mas hoje, infelizmente, é uma terra de ninguém. Doutor Hector, se o site não se responsabiliza, ele pode até ser tirado do ar? Efetivamente pode, porque a Política Nacional das Relações de Consumo exige de todos os fornecedores e o site, como o próprio empresário reconheceu, e essa é a posição também da jurisprudência brasileira, da doutrina brasileira, em sintonia que o que tem acontecido em todo o mundo. Esse empresário, ele tem que observar a boa-fé, ele tem que observar a vulnerabilidade do consumidor, ele tem que observar essa política de tratamento digno do consumidor, dos interesses econômicos do consumidor, e se ele descumpre isso, ele tem que ser proibido de comercializar, de atuar no mercado e causar danos. Então, certamente, se um portal, se um site, ele reiteradas vezes comete essas infrações administrativas, causando danos aos consumidores, que podem ser reparados na via civil ou essas infrações administrativas, o Estado pode, pelo DPDC no plano federal, dos PROCONs nos estados, Distrito Federal e municípios, aplicar as sanções lá do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e impedir, proibir que esse site comercialize. Doutor Paulo, no caso de um produto que parece de uma forma no site e quando você recebe é totalmente diferente, porque muitas vezes esses sites de compra coletiva, eles intermediam com empresas da China, por exemplo. O que o consumidor faz quando recebe e não fica satisfeito? Primeiramente, Flávio, é importante esclarecer o seguinte, que embora não haja regulamentação específica sobre o comércio eletrônico, no comércio eletrônico há uma relação de consumo. Tem um fornecedor e tem um consumidor. Então, tem um código aí como proteção geral de todos os contratos sujeitos a contratos onde haja relação de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor está aí. O que nós defendemos é que há necessidade de uma legislação específica por conta desse aumento da vulnerabilidade do consumidor nas contratações eletrônicas. Mas aí aplica-se, nesse caso que você citou, se há uma desconformidade entre o que foi anunciado e o que o consumidor está recebendo, aplica-se o artigo 30 do Código. O artigo 30 diz: toda informação ou publicidade suficientemente precisa que o fornecedor fizer veicular, vincula este fornecedor. Ele é obrigado, independentemente do que está no contrato. Então, ele pode, neste caso, ele pode devolver o produto. Agora, outra questão que, às vezes, é muito mal informada ao consumidor. Nas contratações pela internet, o consumidor tem o direito à reflexão, tem um chamado prazo de reflexão. Ele pode simplesmente não gostar e devolver. Ele pode simplesmente não gostar e devolver. Ele não precisa alegar motivo nenhum. Ele tem um prazo de 7 dias contados do recebimento do produto para dizer, olha, não quero. Por isso ele não pode ser penalizado, não tem que pagar multa nem nada. É um direito que o código assegura. Ele, às vezes, pode ter comprado no impulso.
E há muitas compras impulsivas dentro das relações de consumo. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Então ele pensa melhor, você não quero mais. Ele pode devolver? Pode ter o direito de volta. Esse é o grande problema, porque não tem um mecanismo de garantir a devolução desse dinheiro ao consumidor. Que quase sempre, quando ele vai devolver, ele já pagou tudo, já pagou à vista. E ele não consegue sequer mandar uma contra-ordem aos administradores de cartão de crédito. As administradoras de cartão de crédito, nesse caso, não têm ajudado o consumidor nas contratações à distância. O consumidor, para dar uma contra-ordem, ele é o titular do cartão, ele fez a compra, e ele pode haver uma desconformidade e a administradora, nesse momento, cria muita dificuldade para atender o consumidor. Então, teria que haver um canal mais ágil para proteger esse consumidor. Quando você faz a compra fora do estabelecimento físico, todos esses têm direito à desistência no prazo de 7 dias. E como é que fica, doutor Hector, quando a empresa é de fora? Qual legislação que vale? Vale a legislação do Brasil? Vale a legislação do país da empresa? Nesse aspecto, onde se acentua a vulnerabilidade do consumidor no comércio eletrônico. Porque com a globalização, com esse comércio globalizado, o que acontece? Hoje eu posso facilmente comprar um produto da República Tcheca facilmente na minha casa. E se esse produto ingressa no Brasil por uma empresa importadora, eu posso discutir, pelas regras atuais do Código de Defesa do Consumidor, eu posso discutir essa compra, algum vício, no foro do meu domicílio, porque há uma regra específica para o importador. Agora, se não há esse importador, e eu contrato diretamente com a empresa lá na República Tcheca, esse produto chega pelo correio, aí eu vou ter que me valer das regras do direito internacional privado. E essas regras do direito internacional privado, elas estabelecem a liberdade de pactuação do foro ou da lei aplicável à solução. E como é a empresa que, em regra, ela estabelece as condições do negócio, nós apenas aderimos a um contrato, ela certamente vai colocar ali o foro do domicílio da sua sede para a discussão de uma demanda. Ou seja, bem provável que nesse exemplo que eu estou dando, o consumidor teria que ir até a República Tcheca para discutir um produto. Aí o gasto é muito maior. Então, isso inviabiliza, isso é uma demonstração da fragilidade, da vulnerabilidade do consumidor. A jurisprudência brasileira, com muita sapiência, tem amenizado essa regra do direito internacional, dizendo que se a empresa contratada no exterior tem uma filial no Brasil, admite-se a discussão não com a sede, mas com a filial no Brasil, ou seja, aí o consumidor poderia discutir no foro do seu domicílio. Mas essa questão, ela tem sido objeto de grandes dificuldades na proteção do consumidor e é objeto inclusive de tratados internacionais, de convenções e até de propositura legislativa que nós estamos aí tentando alterar o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor para inserir uma regra mais protetiva ao consumidor. Como é que a União Europeia resolveu isso? Dizendo o seguinte, porque lá o comércio eletrônico na União Europeia é muito grande. Estabelece o seguinte, que aí o consumidor, aplica-se a lei mais favorável ao consumidor. E o foro é sempre do consumidor. Então, aplica-se, vamos imaginar que lá na Europa, né, tem uma briga entre o consumidor de Portugal e da França. Se a lei portuguesa for a mais favorável, aplica-se a lei portuguesa, ainda que o consumidor queira demandar a empresa lá na França. Então, aqui no Brasil, como diz o professor Hector, nós estamos numa situação absolutamente vulnerável, porque há uma exposição muito grande e não há regras definindo isso. Então, há muito espaço a regulamentar. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o que tem sido feito para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado especializado em Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury, e o presidente do Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor, juiz Hector Valverde. No programa de hoje estamos falando sobre o que o consumidor pode fazer para se prevenir quando recorre ao comércio eletrônico.
Em 1990, o brasileiro teve uma grande conquista, o Código de Defesa do Consumidor, que passou a regular as relações comerciais e estabelecer direitos e deveres. O problema é que não há nada que se refira especificamente à internet. Desde 99, o Congresso Nacional discute a regulamentação do comércio eletrônico, mas até agora nada saiu do papel. O Senado elegeu uma comissão de juristas para propor a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Hector, e que tipo de alterações estão previstas para o Código de Defesa do Consumidor? A comissão instituída pelo Senado busca incorporar 3 temas à nossa legislação. O primeiro tema é o superendividamento em razão da explosão do crédito que nós tivemos de 10 anos para cá. O outro tema é a revisão da ação coletiva, que demanda alguns ajustes para melhorar essa tutela coletiva do consumidor. E o terceiro aspecto dessa atualização é o próprio comércio eletrônico, que não havia em 1990 e hoje é expressiva essa marca de consumidores que busca a internet, esse meio virtual, para adquirir produtos e serviços. Agora, esse processo de atualização, ele envolve uma discussão com toda a sociedade, com os setores produtivos, com os consumidores e com o governo. O ano de 2011 foi marcado por audiências públicas realizadas tanto pela Comissão do Senado quanto pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, do Ministério da Justiça. E hoje a Comissão do Senado está terminando esse projeto de lei que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional para a discussão dessa matéria e, finalmente, regulamentar a matéria do comércio eletrônico. Essa falta de legislação acaba piorando os problemas, doutor Paulo? Conforme nós já dissemos anteriormente, ela deixa o consumidor muito exposto e obriga a jurisprudência a um esforço enorme. Mas tem situações que ficam insolúveis. Se eu faço uma compra internacional e não tem aqui no Brasil uma filial, um representante, o que eu vou fazer? O consumidor não vai lá na República Tcheca demandar o fornecedor tcheco. Não vai na Holanda demandar o fornecedor da Holanda. Então, isso passa a ser um problema. Essa questão da defesa do consumidor na contratação eletrônica internacional passa a ser um problema. Agora, uma outra questão que o Código, na reforma, na atualização, melhor dizendo, está tratando, e me parece extremamente oportuna, é das ações coletivas. Por quê? Em matéria de consumo, os danos em geral, os prejuízos, não são de grande monta. Numa contratação, o consumidor ganhou, o fornecedor apropriou-se de R$80 do consumidor. Na outra, de 100, 3, 4, 5 reais. O problema é o seguinte, que o consumidor, ele pensa antes de reclamar. Ele faz um telefonema, depois não é atendido, o prazo dele seguinte seria o PROCON, do PROCON o juizado especial. Então, ele olha, tempo, ele tem a família dele para cuidar, tem filho para tratar, tem o trabalho dele. Isso demanda tempo. Então, vocês colocaram aí no início da reportagem 1.000 reclamações no PROCON do Distrito Federal sobre comércio eletrônico. Mas não foram só 1.000 casos. Tivemos muito mais. Passar. A grande maioria deixa passar. E o mau fornecedor sabe disso. Ele diz o seguinte, olha, desses aí, de 10.000 que eu vou dar, que vai ter problema comigo, 1.000 vão reclamar. Desses 1.000, nem todos vão ganhar na justiça. Então, eu vou lá e pago. No final de 1 ano, 2 anos, eu vou e pago o que tem de pagar para ele. Ainda é lucro para mim. Então, quer dizer, olha que pensamento terrível. E isso, às vezes, é porque a justiça, ela não tem como ter justiça instantânea. A justiça precisa de tempo. O juiz é imparcial, tem o princípio da imparcialidade. Ele tem que ouvir o outro lado, tem que marcar a audiência. Então, nada na justiça vai resolver da noite para o dia. Então, o mau fornecedor usa e se apropria disso. Qual que é o remédio contra esse mau fornecedor? É a ação coletiva, de um lado, na área judicial, e você tem as multas administrativas. O Estado tem que se aprimorar muito para não deixar esse mau fornecedor no mercado lesando consumidores dia após dia. O Estado tem que, com uma multa pesada contra esse mau fornecedor que é reincidente, não deixar que ele continue no mercado. E os outros tenham aquele caso como alerta. Como exemplo, olha, se eu continuar agindo desse jeito, meu site vai ser interditado, eu vou pagar uma multa pesada, ou seja, tem um efeito pedagógico e irradiador. Nessa matéria, precisamos avançar muito ainda. Outra questão, ações coletivas. Primeiramente, o doutor Hector é juiz. Ele sabe, há uma má vontade com as ações coletivas em geral. Começa nas faculdades.
que você não tem, até hoje, na maioria das faculdades, você não tem uma disciplina chamada processo coletivo. Como é que eu vou manipular um processo se eu não conheço as regras desse processo? Eu estou acostumado só numa ação individual. É uma ação de A contra B. Eu não tenho. Numa ação coletiva, um caso eu resolvo para 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Com uma única ação. Então, o efeito dela para a sociedade é muito positivo. Agiliza. Seja quando julga procedente, seja quando julga improcedente. Não é só quando julga procedente, porque pacifica aquela situação. E essas ações, as instituições, as entidades de defesa do consumidor têm sentido muito isso, uma má vontade, entre aspas, que decorre não de uma intenção do juiz, não é isso. É porque ele também não foi preparado para isso. Não foi preparado o juiz, não foi preparado o advogado, não foi preparado o promotor. Em que pese nós tenhamos avançado. Mas ainda precisa fazer muito. E como é que fica o juiz, doutor Hector? Como é que ele se decide se não tem uma legislação específica? Tem que decidir a causa. Ele não pode pronunciar o chamado non-liquid, né? Ele tem que encontrar nas regras vigentes a solução da questão. Ou, se não existem regras, ele vai pelas fontes subsidiárias, né? Eu vou pelos princípios gerais do direito, pela analogia, enfim, o juiz ele tem que encontrar uma solução pelo caso, pela equidade. Mas as regras existem, mas ainda elas não foram, como o professor Paulo Roque disse, compreendidas pelo próprio Poder Judiciário de uma forma geral, pelo Ministério Público, pela advocacia, pela sociedade, que nós esperamos muito do Estado. A defesa do consumidor não é um problema exclusivo do Estado, ele é um problema maior da sociedade, e aí entra a questão cultural, que em outros países é a própria sociedade civil organizada que faz a primeira defesa do consumidor e não espera que o Estado haja em seu nome, em meu nome, ou do professor Paulo Roque. Nós temos que clarificar, até do ponto de vista ético, o ensinamento do boicote. Na Europa, e os livros europeus sobre direito do consumidor, quando nós tratamos das ações coletivas, sempre identificamos ali um tópico sobre o boicote. Como se fazer o boicote? O boicote é a reação do consumidor ou de uma coletividade de consumidores àquele mau fornecedor. Se ele não está satisfeito, ele não compra. Então, o que devemos fazer de primeira vez, por um problema que temos nas relações de consumo, é o boicote. Eu contar para você, Flávio, eu contar para o Dr. Paulo Roque, eu tive um problema na empresa tal, naquela empresa de TV a cabo tal, na loja de eletrodomésticos, colocar no meu Facebook, divulgar para a minha família e a sociedade boicotar efetivamente o boicote como um instrumento e não apenas buscar a judicialização das questões. Isso que o professor Hector coloca, isso é de uma extensão enorme. Porque é o seguinte, veja o ranking recentemente divulgado pelo Sistema de Informações dos PROCONs do Brasil inteiro. Estão lá os mesmos de sempre. E eu pergunto se eles estão fazendo alguma força para sair ali dos primeiros lugares. E o problema mais grave que está ali é de cobrança indevida, ou seja, o consumidor pagou o que ele não devia. Então eu pergunto o seguinte, se você não deveria começar a pensar nas ouvidorias independentes nessas instituições. Não tem auditoria independente? Você ter a ouvidoria independente e que cada grande empresa dessa que trabalha com público de 10, 20, na telefonia celular, por exemplo, estão falando de 200 e tantos, mais de 200 milhões de linhas. Não seria essas empresas obrigadas a resolver os próprios problemas dos consumidores? Ao invés desses consumidores, dessas empresas, com os problemas que gerados pelas empresas, engarrafarem o Poder Judiciário, uma ouvidoria independente não ajudaria muito a resolver isso? E por quê? Engarrafar, dar mais despesa ao contribuinte, o Estado brasileiro precisa ser carente em tantas áreas, precisa de recursos em outras áreas. E nas ruas as pessoas falam sobre as compras na internet, uma realidade que ainda provoca desconfiança em muita gente. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. O consumidor tem que ter mais cuidado ao entrar na internet e fazer compras. Hoje em dia está bem seguro, porque o prazo de entrega está sendo cumprido e está fácil de comprar também. Eu tenho internet em casa, só que eu não acesso conta de banco, eu não faço compra, porque eu não tenho segurança. Por mais que passem que sites são seguros, tal, mas eu não confio. Minhas colegas que já compraram, tudo deu certo, nunca deu nada errado. Meu sobrinho já comprou uma vez e o produto não chegou. Você não tem para quem você questionar depois dos seus direitos. Embora, entre aspas, você tem esse direito. Só que é o seguinte, para quem reclamar? Doutor Paulo, e aí? Qual é a orientação para quem precisa fazer uma reclamação? Ela diz, para quem reclamar?
Nós colocamos isso no início do programa. Às vezes você está lá no site, você só tem um e-mail que o site coloca à disposição, porque isso é má fé. Na União Europeia, onde é regulamentado o comércio eletrônico, quanto sites de compras coletivas, eles são obrigados a ter um cadastro próprio, você tem que deixar toda a informação, toda a identificação à disposição do consumidor. E eles são fiscalizados permanentemente. E não é algo tão difícil de se fazer. Então, depois ele vai reclamar no PROCON. Ele vai para o PROCON. Ele vai no juizado especial, mas isso demanda tempo, e às vezes a solução que ele tem nem sempre é adequada. O que eu acho que está faltando aí é Estado. Não esse Estado que nós falamos de resolver, de ser o pai de todos para resolver isso. É o Estado para fazer que a lei seja cumprida. Temos uma lei. Quando ela não é cumprida, nós precisamos de quê? Não de outra lei. Nós precisamos de fiscalização. É preciso fiscalização. É preciso punição. Porque com a punição você vai desestimular. E no comércio eletrônico, infelizmente, isso que essa consumidora falou, é uma grande realidade. Reclamar para quem? Para o Papa? E quais são, então, as dicas para quem vai comprar na internet? Como ter cuidado para não virar vítima de um golpe? A primeira orientação é no sentido de fazer um levantamento sobre a vida pregressa dessa empresa. Ela tem CNPJ, ela tem reclamação no ranking do PROCON, do DPDC, uma orientação simples. Isso que foi divulgado agora do sistema, né, desse sistema de informações do Brasil sobre as piores empresas, o consumidor deveria pegar essa lista e não comprar nessas empresas. E onde é que fica essa lista? Essa lista está divulgada no site do DPDC, está divulgada nos PROCONs do Brasil inteiro, tá? Então, o consumidor basta acessar essas páginas e lá tem esse ranking das empresas com todas as reclamações. O consumidor também tem que ter o dever de cuidado para contratar, e não só contratar e depois buscar transferir a responsabilidade do Estado para resolver o problema dele. Então, isso é uma questão de informação coletiva, da própria população ter mais consciência dos seus direitos e escolher livremente o que fazer. Mas isso também está na linha que o Código preconiza da educação para o consumo. E a educação para o consumo é a atividade do Estado e também da sociedade civil. Então, a busca de informação sobre a contratação, sobre a empresa que será contratada, isso é muito importante. E depois, caso haja um problema com esse produto, aí sim, ela vai buscar uma forma alternativa de solução de conflito, que não é a justiça. Primeiramente, entrar em contato direto com o fornecedor. Fechado esse canal, aí a via administrativa, PROCON. Frustrada essa via administrativa, a última solução é o Poder Judiciário. E o próprio Poder Judiciário hoje estimula práticas alternativas de solução de conflitos, que não aquela decisão do juiz, mas a mediação, né, a conciliação. Então, são métodos de você resolver a questão sem que haja uma sentença impondo uma condenação a A ou B. Bom, infelizmente nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Dr. Paulo Roque, juiz Hector Valverde, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.